Oi, gente. Chegando. Vamos ver para poder achar o Diogo. O Valdo já está aí. Marta. Amanda, dá suporte pro Diogo, que eu acho que ele ainda não entrou. Fala com ela. Usa o seu celular e fala com ela, por favor. Ainda não achei o Diogo aqui. Oi, princesa. Parece que o Diogo não aparece. Queres ver isso? Ele vai entrar com o Instituto com coisa do Instituto. Instituto? Vai entrar com... Pois é, mas ainda não apareceu aqui, Não tá? apareceu. Então ele tem que esperar. Ele já vai entrar. Vai? Jura? Deixa eu falar aqui. Eu espero que sim. Tá bom? Tá bom. Eu fico aí até ele aparecer. Tá bem, eu estou aqui. Tô esperando. Vocês já começaram a live, né? Não? Sim, mas o Diogo não aparece. Dá oi pro pessoal. Tô dando oi, já tô vendo quem é que tá aqui já. Apareceu. Só ele entrar aqui. Boa noite pra vocês. Tá. Alô? Oi, Opa! Diogo. Oi, Tudo querida. bem? Como é que você Tudo tá? bem? Estamos bem, estamos... Aquilo... Não estou bem, mas vai ficar, como diz o Zé, né? Vai ficar. É. Então, deixa eu só te pedir uma coisa para ficar bem enquadradinho. Eu acho que tá parecendo muito isso. Um pouquinho Tá, mais então alto. deixa eu fazer. Você vai ter Deixa que eu mexer um fazer. pouquinho para enquadrar melhor. Isso. Porque tem gente que tá fazendo leitura labial, sabe? Leitura labial, tá. Tá bem Beleza, deixa eu enquadrado. melhorar. Tá, vou Chega improvisar assim, aqui. seu peito tá e vai se ajustando aí. Isso, isso. A gente vai melhorando aqui, deixa eu improvisar. Isso. Estamos no momento de aprender muitas coisas aí, né? Com É, essa qualidade toda. vamos ver aqui. Tá bom. Assim tá bom? Beleza, Que bom, beleza boa. ótimo. Beleza. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Essa é a última live da semana. Foi uma maratona grande. Pois Eu vou é. tirar aqui os comentários para ver todo mundo te ver bem. E a primeira coisa que eu quero fazer, antes de apresentar até o Diogo, lembrando que esse é uma iniciativa da Ecohabitat e do Instituto Gaia Escola. Né? A partir do dia 20, a gente vai iniciar um processo formativo, o Diogo vai estar com a gente também. E que a ideia é juntar essas pessoas que estão conosco já numa trajetória e aqueles que ainda não estão, para iniciar um processo de mudança, de transformação. Porque agora não tem mais jeito, né, Diogo? Não tem mais volta. Viva, Diogo. Como é que Viva, está? querido. Os ETs. Está tudo bem? Graças. Caminhando. Estava a Cláudia a falar do nosso processo formativo, cujas inscrições abrem amanhã, não é? Dia 20. E vamos encerrar este ciclo de lives com chave de ouro, não é? Os outros 6 companheiros e companheiras foram extraordinários, mas certamente contigo nós iremos aprender muito mais, para além daquilo que já aprendemos. E queria só acrescentar que, para além de seres professor, não é? E penso que a Cláudia vai pedir que te faças uma apresentação sucinta. Tu, naquelas formações que já fizemos, te ocupaste, em particular, daquilo que nós chamamos cuidar dos professores. Cuidar da pessoa, do professor. Porque, efetivamente, eles estão
muito maltratados. E não digo isto para ser agradável. Aliás, eu sou conhecido por dizer tudo o que é desagradável. Mas sou professor, acredito nos professores, mas penso que antes de exigir deles qualquer mudança, e tu sabes muito melhor do que eu, que é verdade, é preciso partir daquilo que eles são, cuidando da pessoa do professor, cuidando deles, sem paternalismo, mas cuidando da pessoa do professor. Então essa formação que vamos agora começar, e as inscrições já começam amanhã, elas vão ser exemplo dessa preocupação. Mas agora passo a palavra à Cláudia. Então, querido, antes da gente começar a fazer essa partilha, acho que é muito importante todo mundo conhecer um pouco você. Quem é o Diogo, um pouquinho da sua trajetória, onde é que você está, né? Por que esta trajetória? Então, se puder compartilhar conosco, vai ser ótimo. Tá ótimo, vamos lá. Eu, mais uma vez, também quero agradecer o convite de estar aqui, fazendo parte dessa jornada com vocês. E para me apresentar, acho que começo dizendo que minha trajetória com a educação começou com um sonho que eu sempre carreguei de contribuir para um êxodo urbano no nosso Brasil, por acreditar que ele é necessário para a sustentabilidade da nossa civilização. Então, ao invés de um êxodo rural, fazer parte de um coletivo de pessoas que contribuem para ir para o interior e, enfim, levar o que aprenderam nos grandes centros, por ser nascido num grande centro urbano, para contribuir com o interior do Brasil. E, nesse sentido, eu fiz a faculdade de Biologia e, nessa trajetória, reparei que o meu talento, o meu dom, estava mais para educação do que para ser um acadêmico tradicional. Cheguei a me aventurar pela academia fazendo um mestrado, que foi fantástico, morando no sul do Brasil, onde eu fiz esse trabalho de mestrado e também onde eu consegui me aproximar de uma abordagem de educação que me ajudou a abrir os olhos, que foi a abordagem do Movimento Sem Terra, quando eu então integrei por 2 anos um projeto do Pronera chamado Curso de Agroecologia Agroecológica, né, numa escola dentro de um assentamento no município de Fraiburgo. Aquilo já abriu para mim novas perspectivas e depois, paralelo a isso, uma pesquisa pessoal de como seria uma vida mais coletiva, uma vida mais próximo a princípios comunitários, que me fizeram integrar por alguns anos, por 15 anos, o movimento das ecovilas, fazendo parte de uma equipe que trouxe e disseminou aqui no Brasil o programa Gaia Education, que também foi para mim um grande aprendizado, uma grande jornada teórica e prática, mas que em determinado momento se apresentaram alguns limites, principalmente os limites de isso estar dentro de um círculo muito privilegiado, branco, das zonas sul do Rio de Janeiro e cidades correlatas, mas com muito agradecimento por ter conhecido nessa trajetória o professor José Pacheco, por ter conhecido nessa trajetória Dominic Barter, que foram pessoas que mudaram minha visão da educação e minhas práticas na educação. Eu pude, então, experimentar um retorno à escola dentro de um projeto chamado Restauração de Diálogos na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 anos a gente literalmente trabalhava com a criação de espaços de diálogo no chão da escola. E a partir desse momento eu fiz as pazes com o que eu acreditava que era educação, o que era possível, e voltei para a escola pública. Voltei a trabalhar como professor de escola pública, e tem mais ou menos 8 anos que eu estou fazendo isso, e em todos os espaços que eu atuo, buscando trabalhar com o que eu venho aprendendo com grandes mestres como o professor Pacheco e o Dominique,
na realmente construção de espaços de diálogo e reconfiguração da prática pedagógica. E recentemente me mudei então para o sul de Minas, aqui para Varginha, onde hoje eu resido, atuando na rede estadual e na rede privada, buscando praticar os mesmos princípios, ainda mais solitário do que eu gostaria, por estar aqui há pouco tempo, mas persistindo, porque a direção eu já sei qual mas ainda não encontrei os parceiros, ou ainda estou em processo de encontrar os parceiros para ganhar mais força. Então, em poucas palavras é isso. Sou pai de 3 crianças lindas, sou apicultor, tenho um empreendimento em apicultura e casado com a Fernanda há 8 anos. É isso. Legal, Diogo. Zé, você quer falar alguma coisa com relação a esse resumo? Eu quero escutar. Eu falo muito e, portanto, tenho que me limitar. Então, Diogo, a gente tem sentido, nesse momento tão singular, né, para a nossa geração, e acredito para as próximas também, né? Sim. Um momento desafiador, mas também muito rico, né? De oportunidades, principalmente da gente revisitar que tipo de mundo a gente quer daqui para fora, daqui para frente, né? Então, eu sinto assim, as pessoas estão num conflito interno, primeiro desse desafio de estar confinado, né? Então, as famílias estão confinadas, né? As crianças assumindo a obrigação de cumprir tarefas de escola. Então, eu queria, assim, como que a gente vai lidar com essas situações? Como é que é a sua percepção desse momento? Eu posso acrescentar uma coisinha disso que ia falar um pouco, mas Claro. já começo. Pelo que me parece, por várias vias, as famílias estão-se a acostumar a uma rotina do isolamento social. Mas o vórtice da ansiedade, o estresse, e nós vamos falar hoje contigo sobre o socioemocional, embora falemos sobre tudo, mas mais nessa pendente, essa ansiedade, esse estresse pode afetar negativamente a vida no lar. Será que conversar com as crianças sobre a pandemia não será preciso? Será preciso não falar com elas sobre isso? Ou falar de uma forma sincera, otimista, conversar com os filhos, estando atentos aos sentimentos das crianças? Sim. O que é que tu pensas? Sim. Vamos lá. Tá, eu acho que é como se esse momento que nós hoje nos encontramos, ele simboliza um aumento de pressão. Então é como se nós sempre estivemos, em função do tipo de sociedade na qual estamos, vivendo sobre uma pressão, e esse evento de saúde pública representou um aumento dessa pressão em vários níveis, em várias escalas. E o que ele está trazendo, que esse aumento de pressão está trazendo para a superfície das nossas relações, é o grau de impacto que a nossa dimensão socioemocional tem em nós mesmos e diretamente sobre as pessoas com as quais a gente convive. Então, se num momento, se num cotidiano adaptado a uma vida em que quando eu me vejo sobrecarregado socioemocionalmente, eu aciono os subterfúgios que eu estou habituado a acionar, seja me distanciando da fonte que me gera estresse, seja drogas, álcool, silêncio, depressão, remédio, televisão, o que quer que seja, isso agora, esse cardápio conhecido, não está mais lá. E isso, então, nos faz entrar em contato de uma maneira mais intensificada com o desconforto que nós vivemos dentro de um sistema de alta pressão e, além do nosso próprio desconforto, como a gente está tendo a chance de ver os impactos dele
nos outros que nos rodeiam, nas crianças em especial, nos maridos, mulheres e, enfim, em quem vive intimamente com a gente. Então é como se a gente não tivesse mais tanta facilidade em deixar de perceber, para além do nosso próprio impacto, do impacto em nós mesmos, da pressão dentro da qual nós vivemos, agora a gente ainda tem, com mais intensidade, que testemunhar como é estar sendo quem eu sou emocionalmente para aqueles com quem eu convivo. Então, quando você pergunta, Zé, e aí, falar diretamente sobre isso com as crianças, abordar de uma maneira Y ou X, ou falar com parcialidade, ou como falar, não falar, antes para mim de falar seria ouvir. Então, o que eu acho que esse momento pede, mas eu não digo que estamos coletivamente, majoritariamente prontos para ele, para isso, é ouvir. Ouvir as crianças, ouvir os jovens, literalmente para nos deixarmos afetar pelaquilo que afeta eles. E ao sermos afetados por o que está afetando eles, com isso e sair disso eventualmente. Seria um ponto de partida. Ouvir os jovens antes de mais nada. Como vocês estão? O que vocês vêm sentindo? O que vocês vêm pensando? O que está visitando vocês nesse momento? E a partir disso, dar os próximos passos. Ou seja, a gente está sendo desafiado na nossa capacidade de escuta e de acolhimento do que vem, né? E saber trabalhar isso. Tu há pouco falaste que recebeste influências que te levaram a questionar um modelo obsoleto de ensinagem, não é? E voltaste à escola, chão da escola, na disposição realmente de criar outra situação, outra construção social de aprendizagem e não de ensinagem. Nós sabemos que ao longo da história, não é, da educação, e sobretudo no século XX, muito esforço foi feito para desenvolver o domínio da cognição. Lembrar da pedagogia por objetivos, das taxonomias, tudo isso, não é? A psicologização da ensinagem. Mas aquilo que hoje está mais em voga, mais na moda, são as contribuições das neurociências. Eu vou-te perguntar o seguinte. As neurociências são contribuições indispensáveis, são extraordinárias. Aliás, começaram com um português na frente, o Damásio. Portanto, mais uma razão para eu admirar o esforço dos neurocientistas. Mas elas dirigem-se para o benefício na área da cognição. E o resto? O Ken Robinson, ele diz num TEDx que os professores, sobretudo os universitários, consideram que as pernas servem para levar o cérebro aos congressos. Entendes? Ou seja, há toda uma incidência, não é? A pergunta, onde é que está, neste modelo que nós temos, infelizmente, o domínio da emoção, o domínio do afeto, da amorosidade, o domínio da ética, o domínio da espiritualidade, o domínio da estética? Tá. Vamos lá, vamos nos aventurar. Por isso, esse domínio, ele está, eu diria, propositalmente anestesiado. Eu diria que esse domínio, o domínio que nos faz vulneráveis, o domínio que nos faz autênticos com aquilo que naquele momento, a cada instante se apresenta, ele se tornou perigoso para um contexto social punitivo, coercivo, compensatório, aonde a violência se tornou a estratégia preponderante e aceitável de alcançar aquilo que nós entendemos como paz social, como justiça e etc. Então,
essa dimensão ela foi anestesiada, ela foi marginalizada como uma estratégia de proteção, na medida em que aqueles que expressam ou aqueles que são conhecidos por trazerem aquilo que atravessa eles emocionalmente à tona, no intuito de serem transparentes, acabam sendo punidos por isso. Porque uma das forças que nós carregamos, que mais transforma o contexto que nós vivemos, é a força da nossa verdade. É a força de ser corajoso em dizer o que eu sinto, o que eu penso, a despeito das discrepâncias ou das diferenças de poder estrutural dentro dos sistemas que eu me encaixo. Então, se mesmo estando perante pessoas que têm mais ou menos poder que eu me encorajo a falar realmente o que eu preciso falar para continuar motivado, inteiro, vendo sentido em participar daquela empreitada, e eu sou reiteradamente, constantemente punido por isso, seja pelo isolamento, seja pela solidão, seja pela demissão, seja pela ameaça, eu aprendo, desde criança, a guardar isso, bem escondido, e a liberar isso de formas, às vezes, até disfuncionais. Porque se isso não sai, de alguma forma, a gente adoece. Então, todos nós temos mecanismos de lidar com essa anestesia. E é como se, nesse momento, os custos desse anestesiamento estão maiores e continuar negligenciando isso parece que agora vai ser inviável, ou espero que se torne cada vez mais impossível. E a gente volte a olhar com seriedade para mecanismos e práticas e procedimentos que organizam espaços para isso poder vir à tona. É isso. Mais uma, que eu hoje estou numa de perguntar. Tem um monte de pergunta aqui. Essa anestesia de que tu falas, eu entendo e todos nós entendemos, mas recentemente eu tenho assistido a um discurso perverso, porque essa anestesia existe. Eu, quando era jovem, que era melhor criança, o meu pai, que esteja no eterno descanso, me batia violentamente e me dizia: não chora, um homem não chora. Eu aprendi a não chorar. Felizmente depois reaprendi a chorar, porque um homem também chora. Mas quando eu ouço um discurso aparentemente moralista, moralizante, puritano, que diz que, enfim, quem defende, por exemplo, o homeschooling neste momento? Nós sabemos que dentro de casa é que acontecem a maioria dos feminicídios. Sim. É dentro de casa que acontece as maiores violências sobre a criança. Violência sexual, inclusive. Então, como é que se pode aproveitar este tempo de isolamento social para desanestesiar, para destruir algumas solidões caseiras, ou, se quiseres, os micro-isolamentos familiares? Como é que se pode fazer isso? Aliás, tem aqui uma pergunta que eu gostaria que a Cláudia juntasse a esta. Então, uma pergunta de um professor para um professor, né? Como nós, professores, podemos manter a nossa sanidade mental durante essa pandemia? Tá. Vamos lá. No meu aprendizado pessoal, que precisa estar acontecendo para que isso que eu esteja falando esteja vivo, né? Para que não seja só retórica, quer seja para o professor sustentar a sua sanidade, quer seja para a gente começar a desanestesiar esse nosso mecanismo de proteção dentro da nossa neurose familiar, eu entendo que existem alguns passos possíveis e que todos envolvem, de alguma forma, pedir apoio. Reconhecer que você precisa de apoio. E que, às vezes, esse apoio pode ser seu filho, sua esposa, um amigo, pode ser alguém próximo, pode ser um apoio que você ofereça a você mesmo, mas, às vezes, esse apoio, as pessoas que estão no seu redor estão tão feridas
pelas anestesias que elas mesmas precisaram criar para lidar com você, que você precisa de um apoio externo. Elas não vão ser capazes de te apoiar. Mas, de toda forma, pedir apoio. E quer seja dentro de casa, quer seja entre professores, para você ser capaz de pedir apoio, o que eu imagino, o que eu acredito que seja um ponto de partida, é você reconhecer o que está acontecendo com você. Você reconhecer intrapessoalmente que você, sozinho, não está dando conta de ser a melhor versão que você pode oferecer para você mesmo, para seus familiares, para a escola, para os seus estudantes, enfim. Então, ao reconhecer isso, ao se vulnerabilizar para si mesmo, ir atrás de apoio e criar sistemas de apoio. Enfim, tem muita coisa para dizer sobre isso, mas esse seria um pontapé. E aí eu posso dar alguns exemplos práticos para a gente pensar isso dentro de casa. Se tem uma família que, nesse momento, está se deparando com uma angústia, uma ansiedade, um ambiente muito desagradável de convívio, em que cada um está no seu quarto, no seu celular, vendo sua série, ou não fazendo nada, olhando para o teto, porque conviver com os outros está quase insuportável. E aí, o que fazer? Né? Como dar um passo para romper esse desespero silencioso? Eu não conheço, até hoje, um passo diferente, ou diferente eu não vou dizer, mas o passo que para mim sempre me ajudou foi me vulnerabilizar. Me vulnerabilizar. Quando eu aceito a vulnerabilização perante as pessoas que eu amo, não estou falando uma vulnerabilização na internet para qualquer pessoa, eu estou falando me vulnerabilizar para as pessoas que eu amo, com quem eu tenho uma história, ao abrir um espaço de vulnerabilização do que está vivo, do que está acontecendo comigo, a gente começa a criar um campo de confiança que pode dar início a uma saída desse desespero silencioso. Óbvio que isso é um primeiro passo, mas é, na minha opinião, um primeiro passo que dá resultado. Nos vulnerabilizar. E alguém precisa começar. Alguém precisa começar. Porque se um começa, isso abre espaço para os outros também começarem. Simples assim, mas desafiante assim também. Não sei se fez sentido. Fez todo sentido. Talvez as pessoas tenham uma certa dificuldade de entender o que é isso de se vulnerabilizar. Né? Como é que é? Assim, faz um exemplo mais prático dessa vulnerabilização. Tá bom. Eu vou, exemplos que eu faço, assim, tem momentos dessa quarentena que eu estou acordando super mal-humorado, amargo. Então, uma forma de me vulnerabilizar é literalmente chamando todos os que eu quero aqui de casa, moramos em 5 aqui. Os 2 pequenos ainda não entendem, mas eles fazem parte, porque eles entendem não a linguagem verbal, mas eles entendem da forma deles. E falar, olha, hoje eu não estou legal, não acordei bem, ou se eu já tiver alguns dias remoendo, porque muitos de nós não estão com essa musculatura de se vulnerabilizar trabalhada, então isso pode ser algo, uau, como assim eu vou... É literalmente chamar as pessoas que você gostaria de estarem perto de você nesse momento e falar para elas, olha, eu não estou bem, estou vendo que essa minha forma de estar impacta vocês, fico triste com isso, isso piora a minha situação, estou um pouco perdido, mas eu quero que vocês saibam que eu me importo com o que está acontecendo, eu quero apoio para mudar isso, eu não estou satisfeito com estar me comportando assim,
e estou precisando de apoio para aprender caminhos de mudar isso. Alguém aqui tem alguma ideia? Alguém aqui tem alguma sugestão? Abrir um espaço de escuta, porque em alguns momentos, simples acordos né, na vida familiar, na vida íntima, já podem contribuir para que a gente identifique quais são os episódios ou as situações, os hábitos que a gente tem em família que, na verdade, nos isolam. Então, começar a expor como eu estou, e é um caminho para a gente identificar de uma maneira prática e objetiva onde estão os gatilhos, quais são os comportamentos que me desafiam e que me fazem continuar fechado. E, obviamente, eu não quero ser ingênuo de dizer que, ao fazer isso, a gente vai estar cutucando um espaço que, para muitos de nós, é um espaço pouco exercitado. E, num primeiro momento, isso pode ser meio caótico. Pode ser que a gente abra uma panela de pressão e haja um momento de catarse coletiva que pode ser até, num primeiro momento, desagradável. Mas até hoje, eu já passei por momentos bem desagradáveis, assim, e outros muito agradáveis. Ao fazermos isso, ao abrirmos um espaço autêntico de nos vulnerabilizarmos, a gente começa a semear algo que não vinha sendo semeado no campo das pessoas com as quais a gente convive intimamente. E por mais que, de repente, depois de um episódio desse, a gente precise cada um dar um tempo, porque muita coisa foi falada e ficou até pior, aparentemente, a dica que eu dou é, no dia seguinte, volta para colher o que cada um aprendeu com o momento vivido 24 horas antes. Não deixemos que um momento desagradável seja desperdiçado sem, no mínimo, colher os aprendizados que cada um, no seu silêncio e depois, no seu retorno ao isolamento, vai trabalhar, vai processar. Isso, para mim, é algo rico e que acontece, serviu em escola, serviu dentro de casa, serviu em vários ambientes. Há uns 40 anos atrás, nós compreendemos várias situações de escolas próximas da Escola da Ponte, mas que possivelmente aconteciam também na Escola da Ponte. Os professores não se vulnerabilizavam perante situações em que exerciam muitas vezes algum autoritarismo. E quando uma criança de 10 anos de uma outra escola se suicidou, ingeriu veneno de escaravelho e sabia que era para morrer, colocou-se-nos uma questão muito acutilante. Será que nós conhecíamos esses com quem nós convivíamos? Quantas tragédias estavam dentro daquelas crianças e não podiam manifestá-las? Então nós criamos a figura do tutor. Tutor. Sabes o que isso é? Então o tutor, ele não despreza a dimensão cognitiva. Ele aprende. A Escola da Ponte é uma escola conhecida pela excelência académica, não é? É melhor. Mas atendia à multidimensionalidade do ser humano para escutar a criança. Foram situações bem difíceis, as primeiras, como tu disseste, porque não se tratava de descer, não é? Mas de subir à altura da criança. Essa era a grande questão. O que aconteceu foi que os professores estavam atentos à insegurança, às angústias infantis, aos traumas, e a instituição da tutoria levou a que os professores estivessem mais juntos, apesar de estar próximos fisicamente, estavam juntos, acolhedores, disponíveis para reconstruir os afetos ignorados, anestesiados ou até esquecidos. E a Cláudia vai fazer mais uma perguntinha, porque isto aconteceu no quadro de um projeto que rompeu com o velho modelo de ensinagem. Diogo, tem uma pergunta aqui interessante. Como ficará a relação educador depois da pandemia na proposta de aprendizagem? De aprendizagem. De ensinagem. Não da aula. Tem muito professor que ainda... Que vai continuar dando aula. Que transferiu
a aula que estava na escola para dentro de casa, né? Através de recursos. Você está vivendo isso, né? Na prática. Sim. Então, como é que você acha que vai ser o processo de aprendizagem para aqueles educadores que começaram a se perceber que não rola, não dá? Vai continuar esse vazio constitutivo que se constrói dentro de uma sala de aula, em que há alguém que supostamente vai ensinar e alguém que tem de ouvir para aprender? Ou vai haver relação humana intensa? Como é que está sendo o seu momento como educador nesse contexto? Eu achei muito interessante você compartilhar isso. Sim, sim. É bacana mesmo. Olha, eu acho assim, como já aprendi muito com vocês, o que eu sinto que vai, como é que eu posso nomear isso? Um ponto de partida que eu acho muito poderoso para que a gente comece a romper esse paradigma da ensinagem e aproveite essa oportunidade para adentrar no paradigma da aprendizagem, é os professores se reencontrarem, os professores começarem a literalmente se conhecerem humanamente, para além das suas aulas, das suas disciplinas, eles perceberem que se eles são para além de um conjunto de professores, uma equipe que tem na mão uma oportunidade de apresentar para uma geração que chega a construção do conhecimento da civilização humana até aqui, e de que essa forma tradicional que a gente vem reproduzindo, ela não dá conta disso, ao contrário, ela é quase sempre repulsiva, distanciando a geração mais jovem de realmente se interessar e dar continuidade à aventura da construção do conhecimento. O que eu acho que vai acontecer, porque eu já vejo acontecendo, é os professores se vulnerabilizando uns para os outros. E isso sendo um exemplo para que a gente comece a criar um campo mais flexível e aberto e vulnerável para que isso permeie o ambiente de aprendizagem. E a partir disso, um aluno não seja visto como uma ameaça pelo professor quando ele questiona aquilo que o professor traz e que isso seja visto como uma contribuição, algo a ser criado junto. Mas se o professor não tem a prática de se vulnerabilizar e adentrar nesse caminho de grande aventura que é estar num ambiente de vulnerabilização e de confiança entre os seus parceiros, ele vai continuar se vendo numa postura de distanciamento emocional, afetivo, dos seus alunos, porque não vai ser bom ele ser muito amigo dos seus alunos. Ele vai continuar acreditando que ser amigo demais dos alunos vai tirar dele uma autoridade, vai tirar dele alguma coisa que ele não pode perder. E o que eu estou aqui dizendo é que ele perde os alunos, ele perde o ser humano quando ele reproduz e alimenta essa crença. Mas ele, na minha opinião, precisa começar homeopaticamente, isso com com aqueles que vivem os mesmos desafios que ele compartilha, que são os pares, os professores ao lado. E eu vejo isso acontecendo. Pela primeira vez, numa escola que eu trabalho, que é uma rede grande, a gente está em conexão com professores de 28 municípios, trocando suas angústias, trocando seus aprendizados, suas frustrações. E eu estou fazendo a minha parte em plantar sementes de, olha, não vamos fazer esse momento se perder. Que isso não seja só num grupo de WhatsApp, que isso comece a fazer parte da nossa prática. É isso. Um exemplo. O meu amigo Rubem Alves dizia que quem matava a criança grande que tinha dentro de si não ficava adulto, se adulterava. E quando tu enveredas por essas considerações, eu estou-me a lembrar das visitas que fiz à Terra Una e outros lugares onde tu estavas, belas comunidades, mas onde a maioria dos professores pensava que se deveria passar do centro no professor, na aula, dessa forma distante de estar com os alunos, para o centro no aluno. Isso me preocupava muito. Muito e porquê?
Porque o professor não é um coleguinha do aluno. O professor tem um estatuto próprio. O aluno tem um estatuto próprio. Tem que ser transformado em sujeito de aprendizagem, da dignidade da autoformação, e o professor tem de respeitar isso. Mas quando se faz isso, considera-se que a criança se conhece. Mas a criança só pode conhecer-se no reconhecimento do outro. Então, queria que me falasse um pouquinho, se quiseres, do seguinte. Muita gente da não diretividade ingênua, que eu já fui também, pensa que o centro é a criança. Mas se houver um centro, não há relação. O centro não será a relação. Não será que, para além de um currículo da subjetividade, que contemple a especificidade do indivíduo único e irrepetível, que tem as suas vocações, os seus talentos e tem direito a desenvolvê-los, será que, para além disso, não devemos ter um currículo de comunidade em que a criança se veja na relação com o outro? E mais do que isso, e o Gaia contempla esta dimensão, para além da criança na comunidade, porque não também um currículo da consciência planetária, para que nós assumamos responsabilidade por aquilo que está acontecendo na China. Percebem? Eu vou aproveitar esse gancho do Zé e vou juntar com uma pergunta que tem aqui que é muito interessante. Como ajudar as famílias a entender o real sentido, função da escola? Eu acredito que esse momento, na verdade, é um momento de questionar. Sim. E nesse questionamento, que escola que a gente quer daqui para frente? Sim. Sim. Tá? Então, na sua percepção, esses educadores, essas pessoas, eles estão começando a fazer esse questionamento? Existe uma luz que começa a dar um sinal longe, lá longe, de que a escola, o verdadeiro sentido precisa ser diferente desse que existiu até antes da pandemia e até durante a pandemia, quando ela traz o modelo para dentro de uma estrutura totalmente surreal, né? Uma situação, um contexto muito típico, atípico, né? Então, como é que você vê essa questão do sentido da escola? Tá. Como é que ela deve ser daqui para frente? Sim, sim. Bom, o que eu sinto da rede de educadores com que eu me conecto é que, sim, para boa parte deles, uma pulga está picando atrás da orelha, mas eu ainda vejo o medo de se expor mais forte e do que o hábito de continuar se permitindo olhar para um questionamento mais profundo do real sentido da escola no século XXI, enfim, a qualquer tempo. Então eu vejo que é como se tivesse, sim, algo cutucando a consciência do educador perante essas mudanças que estão fazendo ele viver um lugar muito angustiante, muito novo, e aí perceber de uma maneira mais intensa onde o aluno se vê, os dramas e as angústias que os estudantes lidam cotidianamente. E só que a minha impressão é que isso não será suficiente se a partir dessa fermentação que está acontecendo dentro de cada educador, ou de uma boa parte deles, que está começando a falar, caramba, será que não é o momento de repensar práticas, hábitos, tempos, espaços no chão da escola? Isso não vai, na minha opinião, se desdobrar em mudanças estruturantes se a gente não der continuidade a um processo de formação que faça com que esses questionamentos sejam colocados em protótipos. Porque senão o medo e o hábito, que já tem centenas de anos aí de cultura, eles vão predominar, e o medo mesmo de perder emprego, o medo de questionar, o medo de se vulnerabilizar vai voltar a crescer. Então a gente está numa janela de oportunidades, e a minha impressão é que
aqueles ou aquelas que sentirem que podem assumir um papel de liderança, sim, liderança, de organizar espaços e tempos para acolher os aprendizados, e mais do que só acolher aprendizados, propor práticas que gradualmente comecem a trazer a segurança necessária para todas as estruturas estabelecidas dentro da escola, de o que mudanças, como mudar é possível, e para melhor, para todos, para os alunos, para as famílias, para os professores, para os diretores, para todos, a gente vai perder essa janela. Então, é um momento que eu acho que aqueles que têm essa chama acesa, que acham e se sentem mais seguros ou estão mais altivos na busca de se colocar como porta-vozes de uma maneira organizada, coerente, sistematizada, consistente, é hora deles botarem a cara a tapa e se exporem e se vulnerabilizarem. Porque lideranças serão necessárias para isso. É isso. Então, isso aí que eu percebo, Diogo, é que todo o processo, a gente vem transitando nesse processo de reconfiguração, e eu vejo muito forte a carência de lideranças. Sim. Aqui tem uma pessoa que é um líder. Sim. Né? Ele sempre foi um líder, e foi graças a essa liderança que ele criou um campo para se constituir uma inovação. Eu percebo que os educadores, em geral, têm esse medo estrutural. Né? Como que a gente consegue, com tanto medo, desenvolver uma capacidade de liderança que seja essa liderança da inovação? Como é que você sente isso, percebe? Porque eu vejo como uma necessidade muito grande para a gente conseguir isso. Por exemplo, a gente teve Gandhi, que fez uma revolução, né? Propôs desobediência civil. Talvez nós aqui estejamos quase no momento de iniciar um processo como uma desobediência civil, porque tem muita gente questionando, vai abrir escola, não vai abrir escola? Se abrir escola, eu vou levar meu filho, não vou levar meu filho, o que eu faço? Então, tem muita gente questionando as relações de poder, né? E vem movimentos, nesses momentos também surgem líderes. Né? Como é que você sente essa fermentação na direção de emergir líderes para fazer inovação? Como é que você vê isso? Sim, tá. Eu vou ser bem pragmático mesmo e bem pé no chão dentro da minha experiência. Uhum. Eu acho que uma das forças que mais limitam a lideranças que existem aos montes por aí de se expressarem é o medo das consequências de fazer isso, por elas estarem num contexto em que elas não têm poder estrutural. Uhum. Então, exatamente por isso, que parte da estratégia, não é toda, mas parte da estratégia que eu imagino como sendo cuidadosa como é que eu não sei que outro adjetivo usar, é de você reconhecer quem é que tem poder estrutural dentro do contexto no qual você atua e ir na direção dessas pessoas. Uhum. E aprender não a se submeter a elas, não é isso, mas aprender num processo de diálogo, de escuta, o que elas valorizam e buscam cuidar, que estratégias elas usam para cuidar e valorizar, cuidar do que elas valorizam naquele sistema de aprendizagem que está ali criado. E gradualmente, sem que isso seja perder ética, perder coerência, você com elas construir práticas de mudança que consigam ser ousadas o suficiente para que a gente não fique só no blá blá blá, mas ao mesmo tempo seguras o suficiente para que a estrutura não se abale de uma maneira mais intensa do que ela tenha resiliência para viver. E você que está chamando esse movimento não seja o bode expiatório
que vai sofrer as consequências caso algo dê errado. Porque, em geral, o que eu percebo é que quem assume a liderança muitas vezes consegue parceiros com poder estrutural que dizem sim, vai em frente, mas a pessoa vai em frente, dá errado e ela se ferra porque ela que foi a responsável pelo erro. E para cuidar de uma consequência indesejada como essa, realmente eu acho que a gente precisa ser capaz de fazer junto com quem tem poder estrutural. E isso significa superar o crachá que nos separa, que nos distancia, que me dá medo daquela pessoa, porque ela pode me demitir, ou ela pode, sei lá, qualquer outra coisa. Chegar a um vínculo de confiança ou de parceria que tenha a conexão necessária para a gente ousar algo que é novo para os dois, mas assumindo o risco compartilhado. E não onerando só uma das partes para eu me manter num status de privilégio. É isso. Voltando à pandemia e voltando ao interior das casas, agora a escola está lá, da pior maneira, mas está lá. Da pior maneira, está lá. Então nós sabemos que este é o primeiro dia do resto das nossas vidas e que a temos de viver em comum. Por exemplo, se os pais escutassem músicas do tempo deles, sem dizer que era a música boa, se partilhassem os brinquedos com que brincavam e explicassem como os construíam, se cantassem juntos, porque cantar é produzir beleza, celebrar a vida, sem escolarizar a família, porque é isso que tem de ser impedido a todo custo, porque é isso que estão a tentar fazer, escolarizar a família. Sim. Por que não fazer tipo de situações como essas dentro de casa? Isso ajudaria a desocultar afetos ignorados, a desanestesiar? Excelente ponderação, professor. E eu não tenho a menor dúvida de que sim. E, na minha opinião, o sim é porque essas memórias, a música, as brincadeiras, aquilo que eu posso trazer da minha história no momento de intimidade para o meu filho, para minha filha, para quem quer que eu conviva, simbolizam, elas são símbolos humanos daquilo que nos conecta. Então, se eu vou ensinar o meu filho a jogar peão, ou se eu vou cantar com o meu filho, é muito mais do que a música, é muito mais do que o peão. É algo que é quase pouco mensurável, mas ao mesmo tempo muito perceptível, que nos torna humanos, que nos conecta. E isso simplesmente, sem palavras, pode plantar e semear um campo de confiança, de conexão, de abertura, que cria ou apoia a criação das condições para a gente lidar com momentos mais desafiadores. Então é como se a gente agora está num momento em que a ponte entre nós precisa estar mais forte, porque agora um caminhão vai passar carregando mais coisas. E a gente precisa, então, fortalecer essa ponte. E o que fortalece essa ponte é aquilo que nos humaniza. E tudo isso que você citou nos humaniza. Nos faz nos encontrarmos em um lugar imponderável e, ao mesmo tempo, concreto, que fortalece essa ponte. Sem a gente precisar entender muito exatamente por quê. Mas simplesmente acontece. Uma das tarefas da escola, das funções da escola, é a transmissão do património adquirido, né? Transmitir cultura e reelaborar essa cultura. Mas a escola que nós temos, infelizmente, apesar dos excelentes professores que nós temos, ela é uma ilha, está separada da família, está separada da sociedade.
E quando eu falo desse tipo de jogos, de relação, é porque, efetivamente, poderá acontecer essa ligação entre escola e família, em que a escola vai reconhecer que está num contexto social, familiar. Né? Nós trabalhamos muito isso no mapeamento do potencial educativo da comunidade. Perfeito. Bom, nós estamos a aproximar-nos do final. Não sei se a Cláudia tem mais umas perguntas para fazer. Aquilo que me parece que aqui nós, a partir daquilo que eu escutei de ti, é que uma afirmação é que eu existo porque o outro existe. No fundo, tudo se resume nisto. E que a escola, tal como ainda temos, infelizmente, que é uma escola de solidão, e a solidão do professor é da mesma natureza da solidão do aluno, em sala de aula, ela faz adoecer. 1/3 dos professores está doente. Será que não percebem porquê? Eu acredito que a escola que a gente viveu e vive, né, é uma escola do medo. Né? É uma escola que se constrói a partir do medo. E você não consegue ter vida onde tem medo. Né? São totalmente antagônicos. Então, eu acredito que esse momento é da gente construir, aproveitar esse momento em família para ter boas lembranças. Sobretudo, boas lembranças. Você estava falando, eu lembrando de quando eu era criança e que eu aprendi a fazer trança no cabelo da minha bisavó. Quando ela fazia roupa de boneca para mim, para minhas bonecas. As histórias que ela contava, ela conheceu Princesa Isabel. Nossa! Então, acho que é isso que a gente tem que construir. Boas memórias que a gente carregue para o resto da vida. E não... memórias não, lembranças. Que hoje eu tive uma orientação da diferença entre memória e lembrança. Lembrança é o aspecto positivo. A memória é o que traz a dor. Então, que a gente cultive boas lembranças. E está quase acabando. Faltou um minutinho. Os alunos estão sozinhos na escola, escreviam um livro sobre isso. Os pais agora estão sozinhos em casa. Então, que aproveitem, não é? Para oferecer esse tempo à identificação das crenças afetivas e, sobretudo, administradas, não é? Então, Diogo, te agradeço imenso, te agradecemos, aliás, por nos trazer uma serena mensagem de reencontro comigo, contigo, com todos nós. É sempre bom falar com o Diogo, com essa suavidade característica que você tem. Né? Esse jeito gostoso de falar é muito bom. Agradeço muito a sua presença. É sempre maravilhosa, em todo sentido, um grande amigo. Né? Saiba disso, que eu tenho nessa consideração. Igualmente. A todos que estão com a gente até agora, agradecemos também, né, essa partilha. A gente vai disponibilizar todos os vídeos no nosso canal do YouTube. Tá? Temos a intenção de fazer novos processos, novas partilhas em breve, mas estamos nos organizando agora para fazer a formação, que está sendo construída com muito carinho, com muita responsabilidade e respeito para acolher aqueles que acreditam que está na hora de fazer a virada. Esta formação, se me permitem. Só um instantinho, antes de finalizar, deixa eu lembrar que a gente está apoiando o Movimento Comunitário Jardim Botânico no projeto Cestas do Bem, que está captando recursos para fornecer cestas alimentares para catadores aqui da região. Então, são 3.000 cestas que a gente está buscando disponibilizar, né, fornecer para as pessoas, e toda ajuda é bem-vinda. Então, só reforçando esse nosso pedido de que este é o momento da gente viver solidariedade, em solidariedade, um valor que está pulsando nesse momento. E acho que a gente tem que aproveitar e incorporar isso nas nossas células. O Diogo será um dos 30 formadores do processo que vai começar no final deste mês e cujas inscrições já começam amanhã. Será um exercício de reelaboração de cultura profissional, pessoal, no sentido da aproximação, da solidariedade. E penso que já entenderam que não nos vamos preocupar demasiado com o cognitivo. Os professores sabem muito bem aquilo que têm de ensinar. Nós vamos aprender uns com os outros a ajudar a aprender. Então, espero-vos
neste processo formativo, porque agora é para valer, é para fazer. Ouviram bem? Fazer. Aquilo que se fez na Ponte, no Âncora e noutros lugares. Ficar em paz. Diogo, faltam só 7 segundos, só para você dar um beijo